Bom, boa tarde. Continuando as atividades do pré-simpósio online do 4º Simpósio Brasileiro de Biologia e Conservação, a gente agora está no tema 4, que é diferentes usos do solo. E hoje a gente vai ter a oportunidade de entrevistar a professora Irene, da Universidade Federal de Viçosa. E, bom, primeiramente, professora, muito obrigado. E poderia se apresentar? Então, eu sou professora do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa e presidente da Associação Brasileira de Agroecologia. Olha, fantástico. Então, nesse contexto do nosso país, a gente tem precisado de projetos e atividades para poder fomentar diferentes usos do solo de uma maneira mais correta do ponto de vista ambiental. O que está sendo desenvolvido no país de inovação e que poderia contribuir para a conservação da biodiversidade? Dos solos. Dos solos. Então, primeira, tem duas questões que eu acho muito importante a gente iniciar clareando. Primeiro, é que o que está acontecendo no Brasil, no meu entender, tem dois Brasis. Um Brasil lá de Brasília, que a gente tem N críticas e clamamos por democracia e não concordamos com esse golpe que está aí. Mas o Brasil não é só isso. Tem um mundo de outras coisas acontecendo, muitas atividades, muitas ações que o povo está desenvolvendo e que aponta no sentido de uma construção, de uma relação, inclusive diferente com a natureza. Por exemplo, em setembro nós vamos ter o 10º Congresso Brasileiro de Agroecologia, que vai ser junto com o 6º Congresso Latino-Americano de Agroecologia. Estamos lá com 2.200 trabalhos para serem apresentados. Isso não é pouco. Fora isso, tem muitas pessoas engajadas em trabalhar na agricultura de uma outra perspectiva, que não haja esse distanciamento entre agricultura e natureza, ser humano e natureza, e que a gente possa trabalhar com a produção de alimentos, com a produção de fibras, mas respeitando a natureza. Então, acho que essa é uma questão, tem muitas experiências no Brasil que a gente precisa de olhar para elas, vê-las como, inclusive, um sinal, um indicador de por onde devemos caminhar. Uma outra discussão é quando a gente fala de solos. A primeira coisa, nós precisamos de olhar para os nossos solos de forma diferente. Normalmente, nossos solos são tratados como solos pobres, ruins. Eu falo que pobre é a minha conta bancária. Ruim, eu não sei onde está a ruindade do solo. Ele não fala mal de ninguém, ele não prende ninguém sem ter provas concretas. Então, quem que é ruim? Que esse conceito de ruim ou não, a gente aplica para o ser humano. Então, o que é bom, o que é ruim, o que é pobre, isso não se aplica ao solo. Nossos solos são ótimos, maravilhosos, são solos tropicais que precisam de ser manejados de acordo com suas características. A segunda questão é que a gente tem que entender que solo é vida. E se você quer cuidar da vida, você precisa de cuidar do solo. E se você quer cuidar do solo, você precisa de cuidar da vida. Porque o solo e a biodiversidade, eles estão intrinsecamente relacionados. Então você não vai ter biodiversidade, você não vai ter qualidade da biodiversidade se você não tiver qualidade do solo. E você não tem qualidade do solo sem biodiversidade. E aí, para isso a gente começa a ter que entender então que o solo, ele é a comunidade dos seres escondidos. Então tudo que você não quiser que faça a sua comunidade, não faça a comunidade dos seres escondidos. Então o solo, a vida do solo merece respeito tanto quanto a vida acima do solo. E essa vida do solo significa o que então? Que você não gosta que tire o telhado da sua casa. Então por que você vai descobrir o solo? Por que você não gosta que venha um trator desmanche a sua casa? Por que você vai tratorar o solo? Você não gosta que coloque veneno na sua casa, na sua comunidade. Você vai colocar veneno no seu solo. O solo, a vida do solo, se alimenta de carbono. É como a gente. A gente não quer comer um prato de sal. Então por que você vai oferecer para a vida do solo só um prato de sal? A gente quer uma comida diversificada. Você não vai, se colocar um prato de arroz para você comer a vida inteira, você vai morrer desnutrido. Solo é a mesma coisa. Você não pode ter monocultura, porque vai ser um único tipo de alimento para o solo. Então a gente precisa de olhar para o solo de uma outra forma. E aí nós vamos ver então o que nós precisamos de manejar o solo.
precisamos de manejar o solo de forma a respeitar a vida do solo, sem uso de veneno. Se usar adubo químico com muito parcimônia, e aí vai ter muitas outras relações que vão vir advindas do adubo químico. Tem agricultor que diz claramente que adubo químico é precursor de uso de agrotóxico. A teoria da trofobiose já mostra isso, porque você enfraquece a planta. Você precisa de tratar do solo, sabendo que o solo precisa de ser protegido, precisa de cobertura, precisa de alimentação. Nos trópicos, você coloca a matéria orgânica no solo, rapidamente ela é decomposta por causa do clima tropical. Então você precisa de uso de solo que esteja constantemente adicionando matéria orgânica a esse solo. E aí, diante disso, a gente pergunta, então como é que eu devo usar e manejar esse solo? Primeiro a gente deve olhar para a natureza. O que a nossa natureza mostra? Não existe nos solos tropicais, com muito pouca exceção, alguns biomas, a gente tem sistemas sem árvores. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: não existe agricultura sustentável sem árvore. Agora, essa árvore, ela precisa de ser manejada, ela precisa de ser usada, ela precisa de ser entendida qual é o desenho, qual é o arranjo e como é que essa árvore entra nos nossos agroecossistemas. Por isso, então, a gente fala de sistemas agroflorestais, que são sistemas que você concilia a agricultura com árvores. E essas árvores são manejadas. Então a gente não pode olhar para a árvore achando que no lugar que ela nasceu, do jeito que ela nasceu, ela vai ficar. Mas no sistema agrícola, a gente precisa então de desenhar os nossos sistemas e manejar essas árvores. Então, para mim, entender o sistema agroflorestal como um tipo de uso e manejo de solo é extremamente importante. A outra coisa é a gente entender isso que eu falei anteriormente. A gente precisa de sistemas diversificados. A gente não consegue entender que o solo vai ter vida se não tiver biodiversidade. E aí, então, todo o sistema de monocultura nós precisamos de tirar das nossas vidas. A outra questão é a questão dos insumos. Então, quais insumos que nós vamos querer utilizar? Insumos que matam a vida do solo? Nós não podemos preconizar esse tipo de agricultura. E tudo isso que eu estou falando, quando a gente fala de agricultura, a palavra cultura, primeiro momento que ela foi descrita, que tem notícia de registro dela é na palavra agricultura. Então significa que o manejo, o uso desse solo e dessa biodiversidade é mediado pela cultura, pelo jeito que as pessoas têm de fazer as coisas, pelas nossas crenças, pelas nossas formas de relacionar com a natureza. Então a agroecologia, eu costumo dizer que é a nossa relação com a natureza para a produção de alimentos saudáveis, principalmente para a produção de alimentos saudáveis, mediado pela cultura. Então, qual é o respeito que nós temos pela cultura do povo da roça? Então, se a gente quiser respeitar só a árvore e não quiser respeitar o povo da roça, nós não vamos ter conservação de nada. Então, eu acho que esses são alguns princípios gerais que a gente precisa de começar a compreender. Fantástico, professora. E já que você tocou no assunto de mudar costumes e adaptar técnicas a novas tecnologias, como convencer pessoas que têm um pouco de resistência ainda a sistemas agroflorestais, a agroecologia, como convencer essas pessoas a adotar? Ou tem resistência daqueles que fazem agroecologia, né? Porque tem muitos que têm resistência aos que fazem agroecologia, né? Tem muitos que acham que conservação é preservação. Então, como é que você convence as pessoas? Essa é uma pergunta muito recorrente. Eu vou te dar a resposta que um agricultor deu. Você, antes de mudar a cabeça, você tem que mudar o coração. Então, você muda o coração primeiro, que depois a mudança chega na cabeça. Também vou te dar o exemplo, vou te dizer o que Paulo Freire diz. Ninguém educa ninguém e ninguém educa sozinho. Nós nos educamos um com os outros, mediado pela realidade. Então, o que nós precisamos é continuar esse processo de conversa, de fazer as coisas juntos, de construir as coisas juntos, para um ir aprendendo com o outro. Porque não existe fórmula de convencimento de ninguém. Fantástico, professor. E, para finalizar, para não tomar muito seu tempo, quais seriam os casos de sucesso que a gente tem hoje em dia que poderiam ser usados de inspiração a serem adotados em vários locais? São tantos casos de sucesso que eu vou te dar uma referência bibliográfica. Fantástico. Se você olhar, tem uma revista que é publicada no Brasil que chama Agriculturas. Essa revista, o objetivo central dela
é sistematizar as experiências de sucesso e as experiências de insucesso também, que sirvam para corrigir rumos, mas a maioria dos artigos tratam de experiências de sucesso no Brasil. São artigos simples, 4, 5 páginas, escrito numa linguagem simples, mas com muita qualidade. São sistematizações de experiências. Essa revista faz parte de uma rede internacional, que tem uma revista em espanhol, que chama Leisa, que é publicada no Peru. Tem a Farm Matters, que é publicada na Holanda, que é em inglês. Tem uma que é publicada no Senegal, que é em francês. Ela é publicada na Índia e traduzida para 7 idiomas indianos. E era publicada na China e agora ela está um pouco paralisada. Cada revista dessa é uma. Então, cada artigo que tem lá é artigo daquela realidade, ou do Senegal, ou da América Latina, ou da Holanda, ou da Índia. Eles traduzem 1 ou 2 artigos de outra revista em cada número. E eles fazem uma rede. Então, tudo isso aí são experiências que vocês podem ler e observar. Fora disto, vocês podem pessoalmente conhecer as experiências que nós temos aos montes, por exemplo, na zona da Mata Mineira, no leste de Minas, na região leste de Minas. Para isso, vocês podem contactar a rede de intercâmbios, o AUE, que tem conhecimento dessas experiências. Vocês podem visitar as experiências do sul de Minas, do Triângulo Mineiro, tem N experiências. Aqui agora mesmo, nesse evento, tem um agricultor de Araponga que tem essas experiências. Como é que você vai até lá? Articulando a partir daqui, no caso de Belo Horizonte, com a rede de intercâmbios, com o AUE. Hoje, quase todas as universidades que trabalham com a questão da agroecologia têm núcleos de agroecologia, então vocês precisam de identificar e reconhecer essas pessoas e articular suas visitas, participar dos eventos. A gente constrói caravanas que vai visitando e observando essas experiências, vendo o que constrange essas experiências, porque hoje a agroecologia não avança mais, porque tem muitas ações que impedem esse crescimento, que é aquilo que a gente chama das denúncias que a gente faz, que é muito ligado ao agronegócio, às minerações, às barragens, que são faces da mesma moeda, que é esse modelo de desenvolvimento que tem aqui. Então, os projetos de mineração, os projetos de barragem, o agronegócio expulsa as pessoas do campo, não deixa essas pessoas ter acesso à terra, não deixa ter acesso a um outro tipo de tecnologia. Então, essas visitas é a oportunidade de ver não só os anúncios, que são as experiências, mas aquilo que está impedindo as experiências de crescer, que a gente chama das denúncias. Beleza? Não, fantástico, professor. Então, o cenário não é tão pessimista quanto muita gente acha, né? Tem muita coisa boa sendo feita por aí. Tem muita coisa sendo boa por aí, são essas coisas boas, fortalecidas, que tem que se transformar num projeto popular que dê conta de fazer com que essas transformações cheguem até Brasília. Porque na primeira oportunidade que a gente tem de movimentar numa direção diferente, eles dão golpe. E quem dá o golpe é a direita, a elite direitista desse país. Nós não podemos perder de vista. O povo sabe disso. Quem é que vai para a cadeia, quem é que é preso, quem é que é chamado de corrupto e quem é que é solto o tempo todo, que nenhuma denúncia recai sobre eles. Então a gente precisa de observar com muito cuidado, e o grande desafio hoje é a gente não deixar ter 2 Brasis. É um Brasil daqui que tem que se transformar no Brasil de lá.